É hora de comprar Bitcoin ou é hora de vender Bitcoin? Quais são os indicadores que definem os melhores momentos de compra e de venda? Já te adianto que não existe nesse mercado timing perfeito, você acertar o bumbum da mosca ali todas as vezes. O que existem sempre são probabilidades e justamente por isso que a gente olha para esses indicadores para entender qual que é o grau de probabilidade de você estar certo de que realmente existe um bom custo-benefício para você comprar Bitcoin ou de que ele já subiu muito e você deveria começar a fazer caixa, por exemplo. E como eu sempre falo, você nunca deveria olhar apenas um indicador de forma isolada. Então não existe uma única fórmula mágica. A grande mágica que acontece é justamente quando você olha todos esses indicadores em conjunto. Porque é aquilo, né? Você pode olhar para um indicador e falar assim, olha, eu acho que isso aqui pode dar certo. Mas se você colocar todas as suas fichas nele e ele estiver errado, bom, aí você se arriscou demais. Quando você começa a ver um padrão se repetindo em 1, 2, 3, 4, 5, quanto mais indicadores apontam para a mesma direção, mais convicção você pode ter para aí sim tomar aquela decisão. Então nesse vídeo eu vou te mostrar aqueles 5 indicadores que para mim são os melhores e mais fáceis de você entender, assimilar e analisar, para você entender topos e fundos do Bitcoin, e vou te trazer alguns bônus também para te ajudar na sua análise. Se você não me conhecia ainda, muito prazer, meu nome é Vinícius Bazan, eu sou CEO e fundador da Underblock, uma empresa 100% focada em criptoativos. Eu estou nesse mercado já há 11 anos, com muito orgulho, muito feliz de ter você aqui, porque eu busco sempre te trazer de forma mais palatável, didática possível, o conhecimento sobre o Bitcoin, sobre as demais criptomoedas, porque esse para mim, sem dúvidas, é o mercado de maior potencial do mundo, onde pela primeira vez na história, a gente, o investidor mais sardinha, o investidor pessoa física, pode se antecipar aos movimentos dos grandes players, de governos, instituições, empresas, fundos de investimento. E se você tem um conhecimento correto, você pode tomar boas decisões de investimento, principalmente pensando no longo prazo e construir patrimônio, construir riqueza. Então eu te agradeço por estar aqui e sempre que você encontrar um vídeo aqui do nosso Underblock, vai ser muito bacana poder compartilhar esse conteúdo com você. E justamente se você gostar desse tipo de tema, eu peço aí que você deixe o like no vídeo para eu saber, isso ajuda demais a gente. Você pode sempre compartilhar com seus amigos, porque o conteúdo é gratuito, e se inscreva no nosso canal para você se juntar a mais de 60 mil pessoas que já acompanham o mercado de cripto pelas lentes aqui da Underblock. Mas vamos lá, que eu não quero enrolar nada aqui, já quero entrar direto ao ponto em quais são esses indicadores e como que você pode usá-los. Já vamos direto aqui para Glassnode. Muitas pessoas me perguntam de onde vêm os gráficos que eu costumo usar nos meus vídeos, e muitos deles vêm daqui da Glassnode, sabendo também que alguns desses indicadores, alguns desses gráficos, também podem estar disponíveis em outras plataformas, inclusive plataformas gratuitas. A Glassnode é uma plataforma paga, ela tem alguns níveis diferentes, mas eu gosto muito também de acompanhar o próprio perfil deles no Twitter, porque lá eles postam muita coisa, sem contar que no Twitter tem sempre um monte de gente postando uma série de indicadores da Glassnode e de outros provedores. E aqui eu já começo com o primeiro indicador que eu mostrava naquele vídeo, e na verdade se a gente entrar lá no Google e procurar por Fear and Greed Index, a gente vai achar este site aqui da Alternative.me, que é o site que faz o índice de medo e ganância do Bitcoin. Então, muitas vezes você vai ver essa figurinha aqui que está no centro da tela, tipo esse velocímetro, mostrando se a gente está mais para o vermelho, mais para o medo, ou mais para verde, mais a ganância do mercado. E aquele outro gráfico que eu estava mostrando, esse daqui, ele simplesmente é esse indicador agora destrinchado dia após dia, tá? Numa série temporal. Basicamente, o que a gente sempre pensa nesse mercado? Vale a máxima do Warren Buffett, né? Você deveria ser ganancioso quando as pessoas estão com medo, ou seja, comprar quando o mercado está com medo, e ter medo, ser cauteloso quando o mercado estiver ganancioso. Então, a gente sempre deveria olhar aqui para o mercado de cripto, isso vale também para outros mercados de renda variável, com uma perspectiva de um certo ceticismo em relação aos movimentos de manada. O mercado, ele pode ir para os extremos, mas ele não faz sentido viver nos extremos, ele vai para o extremo e costuma voltar. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma queda muito violenta, muito prolongada, você vai para o lado do extremo medo do mercado. E aí, justamente por isso, você abre as oportunidades de comprar aquele ativo mais descontado. E quando a gente está no ápice da ganância, está estourando aqui o velocímetro para o verde, é porque o mercado já subiu demais e talvez o mercado esteja começando a ficar um pouco irracional no otimismo, e justamente por isso a gente esteja se aproximando cada vez mais de um topo. Então o gráfico que eu mostrei no vídeo era esse daqui, mas onde eu gosto de analisar é essa visão mais temporal, que é o seguinte. Aqui ele está dando essa mesma ideia de o preço do Bitcoin é essa linha em preto que você vê, e essa linha colorida oscilando, a gente pode até mudar aqui para uma média para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Ela está mostrando a cada momento do mercado como se fosse um termômetro, se está muito quente, né, o pessoal está muito eufórico, ou se ele está muito vermelho, muito no medo. E você vai ver
que as grandes correções, os grandes fundos do mercado, como por exemplo, foi essa região aqui no final do bear market de 2018 para 2019, foi essa região aqui no Corona Crash em 2020, foi essa região entre os dois topos de 2021, essa outra aqui no final do bear market de 2022 e que também estamos vivendo nesse momento, foram os momentos de ótimo ponto de compra, pensando em preço, porque o preço estava extremamente descontado, e também, ao mesmo tempo, coincidiu com ser zonas de extremo medo no mercado. Então, a grande ideia aqui é aquilo que eu trouxe, de você aproveitar esses momentos em que todo mundo está com medo para fazer as suas compras e vender quando o mercado está aqui no verde ou no azul, quando ele está muito eufórico. Mas, você está me garantindo que isso aqui vai funcionar 100% das vezes? Claro que não. O mercado ele pode, às vezes, fazer um topo sem chegar numa euforia completa, como foi o que aconteceu aqui em outubro, né, mais ou menos, de 2025, e ele pode chegar à zona de medo e continuar lá por algum tempo. Mas eu sempre penso em custo-benefício, e mais uma vez, nunca olho apenas um indicador isolado. Mas esse é o primeiro que eu gosto de olhar e acho que faz muito sentido para você ter em mente, porque você operar ao contrário do mercado, muitas vezes acaba se pagando bastante. Segundo indicador que eu gosto de trazer aqui, tem a ver com aqui esse primeiro do medo, só que na verdade agora a gente vai para um aspecto mais prático de o quanto que os investidores estão tendo de lucro ou de prejuízo. Então, se você olhar esse gráfico aqui, ele pode parecer um pouco complexo, mas ele mostra de novo a linha do Bitcoin aqui em cinza, então é o preço do Bitcoin ao longo do tempo, que está desde 2011. Essa curva laranja mostra a quantidade de bitcoins que já foram minerados, criados e estão disponíveis em circulação. E essas linhas aqui que ficam meio que se cruzando, azul e vermelho, azul e rosa, mostra o quanto de todos os bitcoins existentes estão em lucro, que é a parte azul, ou seja, quantos desses bitcoins foram comprados ou movimentados pela última vez num preço abaixo do preço atual de mercado e quantos estão em prejuízo. E também, muito curiosamente, a gente vê que quando a gente tem o mercado indo para esses extremos, por exemplo, a linha azul tocando aqui a linha laranja, ou seja, 100% de todos os bitcoins estão no lucro, a gente está próximo de topos, porque principalmente os topos do mercado, eles são feitos quando você fica lá batendo no 100% muito tempo, você está renovando máxima atrás de máxima, e uma hora esse negócio precisa chegar numa exaustão. Então seriam uns bons momentos para você fazer o seu DC out, né, fazer suas vendas parciais. E da mesma forma, quando essas linhas se colidem, que é o que aconteceu aqui, ó, nesse período, nesse período e nesse período, e também está acontecendo agora nesse momento, são os momentos em que a pressão é tão grande nos preços que você está começando a ter mais gente no prejuízo do que no lucro. E aí, pô, Bazan, nossa, então tá todo mundo no prejuízo, a galera vai continuar vendendo. Pode até ser, mas a gente vê que o mercado costuma chegar numa zona de equilíbrio, né? A gente sempre pensa na pressão compradora ou pressão vendedora, né? A força de cada um desses movimentos e também nas exaustões desses movimentos. E normalmente o movimento de exaustão, né? A compra ela fica exaurida ou a venda fica exaurida quando a gente vai para esses momentos de inflexão, quando a gente está com muito extremo lá de todo mundo ganhando dinheiro, ou quando você começa a ter mais gente perdendo. Então, também esses momentos de cruzamento costumam ser bons momentos de compra. Então, segundo indicador aqui mostrando pra gente que a região atual do Bitcoin pode ser uma boa região de compra. Mais uma vez, lembra, não é algo que acontece imediatamente, você pode ficar semanas ou até meses nessa transição, mas mostra que você já está mais perto do fundo do que do topo. Vamos lá para o terceiro? O terceiro eu vou mostrar aqui no gráfico do Bitcoin no TradingView, que é essa região roxa aqui. Existem alguns indicadores diferentes que a gente pode usar, criados por empresas diferentes, e esse aqui eu achei que é o mais fácil da gente visualizar. Vou até esconder esse gráfico aqui por um momento, para ficar mais fácil da gente entender o que está aqui. Essa faixa roxa que você vê se estendendo pelo gráfico é o que a gente chama de custo de mineração. Normalmente esses indicadores têm essa faixa porque a parte de baixo é apenas o custo da eletricidade para você minerar um Bitcoin e a parte de cima é o custo total, então envolvendo toda a operação ali da mineradora. E onde que está o ponto interessante aqui, né? Pensa no Bitcoin como se ele fosse uma commodity, tipo petróleo. Você sabe que se você pegar tipo a Petrobras, que extrai petróleo do chão, ela tem que ter em conta ali, né? Tem que fazer essa conta do custo operacional dela. Se um barril de petróleo custa $100 e ela está gastando $90 para conseguir extrair um barril,
ela vai ter um lucro de $10 por venda de barril. Se o preço de extração começar a ficar muito acima de 100, tipo 110, ela vai começar a tomar prejuízo. Então o mercado normalmente vai ajustar o preço daquela commodity de acordo com o preço da extração também, isso principalmente no longo prazo, ou seja, tem que fazer sentido para quem está extraindo aquela commodity do chão fazer aquele trabalho, gastar aquele dinheiro, porque tem que dar lucro para ele. E aí você pode ver isso ao longo de toda a história do Bitcoin, você vê que muitas vezes o preço do Bitcoin está bem acima do custo de mineração, e nesses momentos o minerador está rachando de ganhar grana, porque ele está minerando e podendo vender a preços muito mais altos. Só que existem os momentos de pressão em que o preço cai e ele chega próximo desse custo de mineração, e às vezes até dentro dessa faixa. Historicamente, essa região também agiu como um colchão ali, como um suporte importante para os preços. Justamente porque quando você tem o preço do Bitcoin chegando perto do custo de mineração, você começa a tirar até o incentivo dos próprios mineradores ficarem vendendo. E aí entra a magia do Bitcoin, né? Ele vai se reajustando. Isso aqui é um preço médio. Para alguns mineradores já estava mais difícil porque o custo ainda é maior. E eventualmente esses caras já desligaram suas máquinas há algum tempo. E aí o que vai acontecer? Quando os mineradores, em parte, desligam suas máquinas, passa a ter menos competição entre mineradores para minerar o Bitcoin. O que o algoritmo do Bitcoin faz? Ele ajusta o grau de dificuldade, fazendo com que fique mais fácil. E aí os mineradores que sobraram, eles vão ter menos trabalho, tanto porque tem menos competição, quanto porque o algoritmo deixou mais fácil. E aí, depois de um tempo, isso passa a atrair novamente aqueles mineradores que pararam de trabalhar na rede. E aí você vai mantendo um equilíbrio saudável. O algoritmo sempre se adapta às necessidades dos próprios mineradores e da própria rede. E aí você vê que, né, com esse padrão vai se repetindo conforme o Bitcoin chega nessas regiões de maior pressão e tende a existir aqui um ponto de equilíbrio, um ponto que sedimenta um fundo do bear market, de uma grande correção. E de forma oposta, quando o preço está extremamente acima, aqui embora a gente não tenha uma faixa superior para dizer isso aqui é o teto, mas quando você começa a ver uma distorção muito grande, aí você pode considerar também que sim, provavelmente você está chegando num momento de exaustão. Então esse seria mais um indicador para você tentar achar extremos no mercado. Falamos de três, que foi aqui o primeiro deles, o índice de medo e ganância, depois a quantidade de bitcoins que estão em lucro ou prejuízo, e a gente falou do custo de mineração. O outro, que se também relaciona de alguma forma aqui, e aí tá aqui embaixo, e nesse caso eu vou até tirar aqui o custo de mineração e vou para o gráfico semanal, é a gente olhar para o RSI, que é o índice de força relativa. Então vamos só colocar aqui de volta nos gráficos certinhos, para a gente ver o seguinte, né? Quando a gente vai no gráfico semanal, ou até mesmo no gráfico diário, a gente vê essa linha aqui embaixo oscilando. E ela basicamente está mostrando para a gente o seguinte: se você olhar aqui, ó, você vai ver que tem uma faixa pontilhada, dessa linha até essa linha. Vai do número 30 ao número 70. Aqui basicamente está falando assim, ó, esse indicador, que é a linha roxa, se ela vem para baixo da linha do 30, o Bitcoin está sobrevendido. Já teve tanta venda que ele está chegando numa exaustão de venda, provavelmente. E quando ele está acima do 70, a gente diz que ele está sobrecomprado. Já teve tanta compra que a força também em algum momento deve começar a reduzir. Então, sempre que ele vai para os extremos, você espera que ele volte mais para próximo da média. Então, comprar o Bitcoin em sobrevenda, quando o RSI está muito lá embaixo, e aí eu fiz essa linha tracejada aqui vermelha, para mostrar como a gente chegou, por exemplo, num ponto de altíssimo desconto que só foi atingido pelo Bitcoin em duas outras ocasiões, no crash da Covid e no fim do bear market de 2018, que realmente foram ótimos momentos de compra. Da mesma forma, se você pegar os topos do mercado, você costuma ter o RSI lá em cima. Então você também operar pelo RSI, quando ele está muito lá para baixo, compra, e quando está lá em cima, venda, também é mais um elemento que te ajuda a entender esse termômetro do mercado. Nota, como eu te falei, que são vários indicadores que você vai colocando em sequência. Se todos eles começam a apontar para a mesma direção, você tem mais grau de convicção naquela decisão que você pode tomar. Mas falamos de 4 indicadores e falta um que eu tinha trazido no vídeo, que é o Mayer Multiple. Todos esses indicadores, eles são bastante relacionados, porque eles têm ali uma certa proximidade na metodologia. E esse daqui, ele vai dizer essa mesma história de uma maneira um pouquinho diferente. O Mayer Multiple, ele essa linha azul aqui embaixo,
ela basicamente está olhando, até você pode ver aqui embaixo na descrição, está olhando o preço atual do Bitcoin em cada momento, relacionado, né, comparado com a sua média histórica de 200 dias, então a média um pouquinho mais de médio prazo, tá? E o que a gente está olhando? Quando esse indicador está lá embaixo, quer dizer que o preço está muito descontado em relação ao seu histórico. E quando ele está lá em cima, ele está muito esticado em relação ao seu histórico. E também a gente tem o mercado indo eventualmente para extremos e voltando para essas médias. Então, se você quer achar topos e fundos do mercado, você deveria procurar nos topos por momentos em que o preço do Bitcoin foi lá para cima, para a parte mais superior do Mayer Multiple, e quando o mercado está muito descontado, fundos de bear market, ele vai lá para baixo, para a parte mais inferior. Só que aqui entra um ponto importante, né? Você vai ver que em bull markets passados a gente chegou nessa zona vermelha muito facilmente. No atual, a gente não chegou tão perto. Então, esses parâmetros eles vão mudando ao longo do tempo. Mas, por exemplo, nesse momento que a gente vê aqui o Mayer Multiple bem abaixo da linha inferior, mostra pra gente com um certo grau de convicção que ele está bem descontado. E tão descontado quanto foi, por exemplo, nesse período no bear market de 2022, que já estava bem mais próximo do fim do que do começo. Então, mais uma vez, a gente vai olhar para se você está muito frio ou muito quente, como se fosse um termômetro. E aí, se todos os indicadores, como eu falei, passam a apontar para a mesma direção, a conclusão fica mais inevitável. Se você tem alguma dúvida sobre esses indicadores, já deixa aqui embaixo nos comentários, ou até se você tem outros indicadores que você gostaria que eu explicasse para poder fazer outros vídeos. Mas eu separei outros 2 aqui de bônus para você poder se aprofundar ainda mais, porque, como eu falei, tem uma série de indicadores que a gente olha e tem outros que podem fazer sentido você analisar também. Outro dele não é exatamente um indicador, mas é um insight bacana para você colocar em mente. Esse tweet aqui do TED, ele mostra a relação Bitcoin contra ouro. Basicamente, a gente está acostumado a ver o Bitcoin em reais ou Bitcoin em dólares, e aqui a gente está precificando o Bitcoin em ouro. Então, essas coisas têm uma relação. E o Bitcoin, historicamente, cresce em relação ao ouro, porque o ouro já é um ativo estabelecido, o Bitcoin é um ativo mais novo. Só que você tem esses bear markets do Bitcoin em relação ao ouro, momentos em que o ouro se aprecia mais, né? E o Bitcoin cai em relação a ele. Aqui a gente está num gráfico mensal, cada barra dessa é um mês. Por curiosidade, os bear markets passados do Bitcoin em relação ao ouro duraram 14 meses, exatamente. E a gente está, nesse momento, no 14º mês também de um bear market em relação ao ouro. E não quer dizer que necessariamente vai ser exatamente igual, porque o histórico também é pequeno, são só 3 ocorrências, mas mostra que o Bitcoin ficou parado enquanto o ouro subiu e provavelmente isso vai fazer com que em algum momento o mercado olhe para isso e fale, olha, tem alguma distorção aqui. Em algum momento o mercado tende a olhar para o Bitcoin como um ativo barato. E é isso que faz a pressão compradora voltar e fazer com que a gente tenha impulso de preço para cima. Da mesma forma que se todo mundo olhar para aquele ativo e falar, caramba, isso aqui acho que está meio caro, faz com que você tenha uma pessoa atrás da outra querendo vender e isso marca os topos também. Então, Bitcoin em relação ao ouro é uma outra forma da gente avaliar aqui o quão distorcido a gente tá. E o último deles, que aí para mim é um dos indicadores mais importantes que a gente tem, embora ele tenha mudado de perfil nos últimos anos, eu só vou dar um zoom aqui para facilitar, MVRV, que ele mostra aqui uma relação, essa sigla MVRV, do valor de mercado atual comparado com quanto os investidores pagaram pelo Bitcoin que está ali em circulação. E qual que é a ideia aqui? O termômetro também. Quando o Bitcoin está muito esticado, ele vai lá para a parte de cima, as pessoas estão com um Bitcoin na mão que está valendo muito mais do que elas pagaram. E quando vai lá para essa região verde, ele está valendo muito menos do que eles pagaram. E a parte mais importante não é a parte de cima, é a parte de baixo. O Bitcoin, todas as vezes que teve o MVRV vindo para essa região verde ou próxima dela, a gente chegou nas melhores oportunidades de compra. Porque isso aqui, o mercado inteiro olha e fala, caramba, estamos num momento de alto custo-benefício, estamos num momento de alto desconto, como se fosse uma Black Friday do Bitcoin. E também nesse momento, a gente ainda não está lá, mas está próximo, mostrando também que o Bitcoin está mais no desconto do que supervalorizado. E eu gosto de olhar isso aqui para me ajudar a entender como que o mercado deve reagir ao preço conforme o preço continuar caindo ou se o preço voltar a subir, tá? Então, sempre que eu olho para esses indicadores, como eu te falei, eu estou pensando numa relação de custo-benefício, de assimetria. Eu não tenho certeza se o Bitcoin vai subir amanhã. Eu não tenho certeza o preço exato onde ele vai chegar, se ele cair ou se ele subir. Mas eu tenho uma grande probabilidade, conforme vários indicadores apontam para a mesma direção, de que você tenha uma boa decisão sendo tomada. Se você tem um mercado em que as coisas estão muito mistas, tem uma série de indicadores falando que é topo, uma série falando que é fundo, ou alguns falam já que é fundo, só que nem todos estão concordando ainda, talvez você não tenha ainda um grau de convicção alto o suficiente para comprar mais ou para fazer um novo investimento.
Então eu gosto de olhar dessa forma, lembrando que sempre, acima de tudo, eu faço DCA, faço compras parciais para não tentar acertar o timing exato, mas conforme eu chego perto dessas regiões, eu compro, conforme eu chego perto dessas regiões mais aquecidas, eu vendo, fazendo também vendas parciais. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e possa te ajudar aí na sua jornada como investidor de cripto, sabendo um pouco melhor como analisar esses gráficos, esses dados. Mais uma vez, dúvidas, manda aqui que a gente vai fazer o nosso melhor para responder, e posso preparar uma parte 2 desse vídeo que tem uma tonelada de outros indicadores que eu analiso aqui na Underblock. Se você quiser, manda aqui quais são os que você gostaria de saber como é que funcionam e eu gravo uma segunda parte para trazer para vocês. Grande abraço, não esquece de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e eu te vejo numa próxima.